Este material não tem qualquer caráter promocional e busca unicamente apresentar informações científicas relativas a doenças ou saúde. Material destinado ao público em geral. Material financiado pela Biomarin. Código COM SC 1179, março de 2026. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estou aqui com a Mariana Pérez, que vai contar bastante da sua trajetória num episódio especial apoiado pela Biomarin, no qual nós estamos falando sobre acondroplasia, tá? Então, Mariana, primeiro quero agradecer muito a sua presença, a disponibilidade para estar aqui com a gente conversando. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, e contasse um pouquinho da sua história. Obrigada pelo convite. Eu sou Mariana Pérez, eu sou mãe típica e atípica. Atualmente eu estudo terapia ocupacional, que também isso acaba falando para vocês o porquê que eu entrei nessa área. Eu tenho 2 filhas. A minha primeira filha, ela tem nanismo, acondroplasia, que é o tipo mais comum, que é uma mutação no gene FGFR3. Ela é o primeiro caso de nanismo na nossa família, assim que a gente fala, né? 80% dos casos das crianças nascidas com nanismo são filhas de pais de estatura mediana, sem nenhum outro caso na família. Isso significa que o inesperado pode acontecer com qualquer pessoa, né? E a gente fala que ela mudou o nosso mundo, o nosso universo todo quando ela chegou. São muitos desafios, né? Quem é da medicina às vezes fala, é vida normal, né? Apesar das comorbidades, mas não é. Tem a vida normal, sim, mas as pessoas com nanismo enfrentam inúmeras comorbidades, passam por inúmeras cirurgias. A minha filha passou por 3 cirurgias. A primeira, ela ainda era bebê, ela fez a descompressão da estenose do forame magno, uma cirurgia extremamente delicada, onde ela poderia ter ficado tetraplégica ou ter tido morte súbita. Ela foi operada no Instituto Fernandes Figueira, que é um centro de genética de referência no SUS, lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. E foi bem complicado, né? Porque a gente fala que chegou esse mundo novo e você não imagina que um bebê já vai entrar numa cirurgia. Foi só a primeira, ela já fez 3. Mas eu falo que a gente também aprende muito sobre, né? Porque quando falou nanismo, eu fiquei um pouco preocupada, um pouco não muito, mas com a questão do preconceito. Porque é uma deficiência que ainda é vista com humor, né? Mas eu não imaginava as inúmeras dificuldades, cirurgias que estavam por vir, acompanhamento, tem muito acompanhamento. Né? Você está falando, né, a gente que trabalha muito dentro da área das doenças raras, você está falando, estou montando na minha cabeça a jornada da doença rara, né, daquela Sim, condição rara, que a gente sabe que existem inúmeros desafios que envolvem não só o diagnóstico e tratamento, mas envolvem essa questão da preocupação da sociedade, de como a sociedade vai lidar com aquela sim, questão, das preocupações de como a família precisa se reestruturar em torno daquela nova realidade que não é esperada, sim. né? Que não é esperada. A acondroplasia é uma condição que ela tem a possibilidade de um diagnóstico precoce, né? Então, a jornada diagnóstica muitas vezes não é uma jornada como a gente vê em outras doenças raras que eventualmente vão levar 5 anos, 10 anos até ser concluída. Mas, claro, todas essas questões, elas Sim. estão envolvidas. E só com essa sua fala, Marina, eu acho que eu já consigo identificar muitos pontos dessa jornada, dessa jornada complexa, né? Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi, assim, o início dessa jornada, né? Então, eu entendi que é a primeira filha de vocês, Sim. né? Foi uma gestação, vocês, um casal que eu entendo que tinham aí esse desejo de constituir uma família, né? Então, uma gestação planejada, uma gestação desejada, né? E que já na gestação veio
essa possibilidade da acondroplasia? Então, na verdade, quando eu vou falar da minha filha, né, eu falo que a gente teve uma história, né, no planejamento dela. Fazer tudo certinho, passar no médico, fazer o planejamento para engravidar, vitaminas, atividade física. Eu pensava em cada detalhe. E a Bia foi muito planejada. A questão do diagnóstico foi ainda na gestação. A gente estava por volta de 30 semanas. Mas foi uma época difícil porque era pandemia, foi em 2020 que eu engravidei. Eu vim enfrentando o luto duplo dos meus pais que faleceram, tava, né, com um psicológico difícil, né? Sim. Entendi. E a minha gestação estava sendo uma alegria muito grande, assim, todo mundo falava que eu estava brilhando, mesmo num momento tão difícil, que era a pandemia, eu estava muito realizada de ser mãe. Porém, com 30 semanas, a gente costumava fazer o ultrassom com um amigo nosso que é médico Uhum. e fazia horário também que não era comercial, também por conta de eu estar grávida, por conta dos riscos, né? E num desses exames, a gente Foi na conversava, pandemia, foi né, na que você pandemia. comentou. Então, assim, a gente estava fazendo para fazer até o exame 3D para ver o rostinho dela, não era nem focado, assim, porque eu já tinha feito todos os morfológicos, estava tudo certinho. Minha gestação estava muito, muito bem. Aí, num desses exames que a gente foi fazer, ele ficou muito quieto durante o exame. E por a gente ser amigo, eu falei, tá tudo bem? E eu percebi que ele estava medindo o fêmur dela mais de Uhum. uma vez. Uhum. E daí ele falou, tá, mas o fêmur dela tá menor. E daí, assim, eu acho que a gente não tem muita... Como já estava tudo certo, a gente não tem muita ideia, né? O fêmur Uhum. tá menor, tá? Ele falou, volta, Mari, daqui 7 dias. Daí eu falei, mas o que que tá acontecendo? Não, o fêmur tá menor, eu quero olhar com mais detalhes. O percentil tava ok, era só isso. Eu voltei dali uma semana, o úmero também. E daí eu percebi que daí ele passou para eu conversar com a minha médica de acompanhamento mesmo do pré-natal, porque até então a gente estava fazendo por conta da nossa amizade. Uhum. Quando eu passei com a minha médica do pré-natal, ela fez o exame e no final ela me chamou para falar sobre displasias. Perguntou se tinha algum caso na família. E eu falei que não, né? Nem na minha família, nem no meu marido. E daí eu perguntei o porquê, daí ela falou, tá com características de nanismo, mas tem muitos tipos, né? Uhum. Então a gente não Sim. ia conseguir. A partir dali, assim, a gente passou com outros profissionais que não tiveram esse cuidado, alguns tentaram até falar que era outro tipo de nanismo, inclusive um que a criança não sobrevive. Uhum. Então ali a gente está contando 36 semanas, eu já estava na fase para ter a minha filha e foi muito difícil, Sim. porque cada profissional falava uma coisa. Falta, eu não sei dizer se a humanidade, porque assim, às vezes eu acho que mesmo na medicina a gente tem que ter cuidado, você está lidando com Sim. outra vida, né? Sem dúvida. Então, mesmo sendo um diagnóstico ali, o cuidado em falar com a pessoa e conhecer também para falar, né? Então, faltou isso. E foi bem difícil porque eu acabei achando também que era o tanatofórico, que é o... Sim, a displasia tanatofórica, né? Então, se fosse a condroplasia, a gente também, né, ia... Só que ela ia sobreviver e o tanatofórico não sobrevive. Então, foi um final de gestação bem tenso para mim. Voltei para minha médica, ela já falou que não era isso, só que para fazer o exame também já ia ficar perto do nascimento, Fazer um no molecular, né? molecular. Então, não tinha o porquê também colocar a gente nesse risco de fazer um exame Sim. tão delicado. E já estava na fase do nascimento dela. Só para falar para as pessoas que estão nos escutando, quando a gente fala do molecular nesse momento da gestação, seria necessária uma coleta dentro do útero, né? Então, é um procedimento que acaba trazendo um risco na gestação, tanto para a evolução da gestação, Sim. né? Como para a mãe também. Então, no momento próximo ao final da gestação, né, no qual eventualmente não ia ter uma conduta diferenciada, passar por esse risco de fato não se Não justificava. havia sentido, né, a gente fazer um exame. Embora meu coração queria saber o que estava Claro, acontecendo, para me preparar a mesmo. ansiedade estava ali, né? Tava muito ansiosa. Ela nasceu, a gente teve todo um cuidado médico, ela foi na UTI. Ela nasceu numa sexta, no domingo passou uma geneticista. Uhum. E daí ela falou para mim que teria que fazer um exame genético, mas que pelo olhar dela, ela achava que era a A condroplasia. condroplasia.
E nesse momento, a minha preocupação foi com questão... Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre, e a minha preocupação foi com como seria a vida dessa criança numa sociedade onde tem muitas pessoas com preconceito, Hum. é uma deficiência que não é tão comum, né? É uma a cada 25.000. Uhum. Eu não conhecia ninguém com nanismo. Uhum. Então, a partir daí, a gente ficou nessa busca de poder proporcionar para ela o que a gente já não tinha ali, né? Que é falta de acessibilidade. Então, são preocupações que só quando você entra nesse universo que você começa a reparar. Porque eu nunca parei para pensar num elevador, num buffet, que uma pessoa com Uhum. nanismo não consegue Uhum. fazer essas atividades, né? Então, A nossa sociedade não é adaptada, não. O né? mundo não era adaptado para ela. Então, a gente começou nessa busca. O que veio depois, que eu falo que assim é um divisor de águas na vida da minha filha e na nossa, é a questão da medicação que ela usa, que é o Vosoritida. Uhum. A gente fala que existe a Bia antes do Vosoritida e a Bia depois do Vosoritida. As pessoas próximas falam, é sobre centímetros, é crescimento. Eu falo, não, não é só sobre isso. Isso se torna um detalhe. Mesmo fazendo acompanhamento desde bebê, mesmo ela fazendo fisioterapia desde os 2 meses de vida, então a gente sempre levou ela em tudo que ela precisava, porque o pediatra, os médicos que acompanhavam passaram, né, tudo que ela poderia ter, né? Então a gente pensava, será que vai ter? Ela fez a estenose, como eu citei anteriormente, Uhum. que é uma descompressão, onde ela poderia, né, ter tido ficado tetraplégica, ter tido morte súbita, e mesmo fazendo a descompressão, ela ainda não andava. Ela não tinha tônus muscular, Com que idade que ela fez a ela cirurgia? fez com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8. Isso, Tá. 1 ano e 8 meses. E mesmo tendo feito a descompressão, ela não tinha tônus muscular. Então, a gente a carrega... Familiares, às vezes, não carregavam ela por medo, Uhum. porque ela não conseguia sustentar o corpo dela. Uhum. Eu tenho imagens de fotos dela quando ela era bebê, assim, com a cabeça encostando na coluna. Uhum. E daí também a gente fala, mas você tá comparando com uma criança típica? Não. Aconteceu o aniversário de uma amiguinha dela, que também tem achondroplasia, tinha mais crianças lá com nanismo, todas sentadas e ela Uhum. deitada. Então, Uhum. ela se rastejava, ela não conseguia sentar. Quando ela fez a descompressão, isso melhorou. Ela teve uma melhora de tônus, ela conseguiu segurar, né, ter o controle da cervical, porém, ainda ela não andava. Isso começou a me preocupar. Então, eu levava o ortopedista, neuro, todo acompanhamento médico, e a gente fala que ela só conseguiu andar depois do uso do medicamento. Ah. Então, assim, as pessoas falam, por quê? Eu falo, bom, como mãe falando, a primeira coisa que eu notei é a diminuição da macrocefalia, né? Que as pessoas com nanismo têm a cabeça um pouco maior que o corpo, então isso causa um desequilíbrio gigante, assim, a criança não consegue se equilibrar, né? Uhum. A desproporcionalidade dos membros, então isso também afeta, né? Uhum. Mas a Uhum. melhora do tônus muscular, embora eu nem sei se isso é falado, né? Quando vai falar da medicação, eu falo que para mim é o principal que eu notei. Porque ela começou a andar, ela começou a correr, ela começou a pular. Até a fisioterapeuta dela falou, nossa, o que que tá acontecendo? Porque é muito diferente. A gente É. mora numa casa com escada, ela sobe e desce a escada sem quedas. Ela começou a usar medicação com que idade? Ela faz, na verdade, ela começou em janeiro de 2023. Tá. Fazem 3 anos que ela Fazem tá 3 anos. usando. Foram 20 centímetros. Tá. Esses são os dados que a gente tem, mas eu falo, se eu for falar em detalhes, eu até gostaria de Uhum. trazer, porque isso é fantástico, assim. Ela começou a usar aos Ela 2 anos. começou a usar aos Aos 2 anos. 2, né? Na verdade, ela ia fazer Já ia 3 fazer anos. 3. É interessante um ponto que, assim, a gente sabe que na acondroplasia existe uma tendência a ter um atraso do desenvolvimento, Uhum, né? Mas olha só como você mesma trouxe, né? Mesmo comparando com outras crianças com acondroplasia, algo chamava a atenção. sim. E isso quando a gente, nós como profissionais da saúde, tá? E aí Uhum, colocando um pouquinho o chapéu de médico, quando a gente tem uma criança que tem um diagnóstico, é claro que a gente conhece a história natural daquela condição, né? Mas se dentro da história natural daquela condição ainda tem algo chamando a atenção, a gente precisa investigar o que mais pode ter ali. sim. E aí vem uma das complicações que são
vamos colocar assim, talvez seja a complicação, talvez não, é a complicação mais preocupante da acondroplasia, que é a estenose, Sim. né? E que a gente sabe que a estenose, ela acaba sendo prejudicial em relação ao desenvolvimento, traz uma série de riscos, né? E muito possivelmente se acabou tendo a estenose como um fator predisponente para esse atraso, mesmo quando se compara com outras crianças com a acondroplasia, Sim. né? E esse olhar da família de que, olha, tem alguma coisa que está diferente, é muito importante. Porque isso é algo que a gente, como profissional da saúde, a gente não pode nunca ignorar o que a família está trazendo em relação a um ponto de preocupação, né? O que eu quero dizer assim, a gente não pode falar, ah, não, mas isso é por conta da acondroplasia, né? Pode ser por conta da acondroplasia até um determinado momento, né? Passou daquilo ali, opa, tem algo chamando atenção. Eu cheguei a ouvir isso. Eu falo assim, para você fazer uma cirurgia da estenose, você tem que ter uma regressão da criança. Então, a criança tá andando, ela começa a cair. Ela segurava alguma coisa, começa a soltar. Teve alguns profissionais que E falaram falaram isso. isso? E eu falei, tá, não teve regressão, mas também não teve evolução. Você concorda comigo? Ela só não está andando e caindo porque ela não consegue andar ainda. Uhum. Então, é difícil porque a gente tem que ficar... a vivência da mãe, a gente tem a gente conhece a criança como ninguém. Uhum. Então, quando a gente sente que tem alguma coisinha errada, eu sou daquelas que prefere pecar no excesso do que na falta. Eu queria fazer exames. E também é difícil, né? Tem médicos que não querem passar a ressonância para um bebê porque tem que fazer com sedação. Enfim, depende do profissional. Depende do profissional. Se o profissional sabe do risco que é a estenose, ele vai passar o exame. Sim. Mas às vezes acha que a mãe tá É. falando justamente isso. Ele tem acondroplasia, tá atrasado porque é uma criança com uma deficiência, é isso. Vamos ter paciência, Tem né? que ter o conhecimento daquela condição, né? Preciso. Eu trago um pouco da minha experiência clínica, mas eu tenho pacientes que eu acompanhei com acondroplasia que chegaram a ter que fazer a cirurgia da estenose, assim, com meses, né? Que de fato não tinha, olha, né? A gente não tinha uma complicação do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista radiológico, na hora que a gente olhava o aspecto, você já tinha ali uma estenose que se justificava fazer a cirurgia, né? Então, de fato, o ideal é que se siga um protocolo adequado, né? E aí vai muito do profissional, claro, se atualizar e ter essa consciência para poder dar assistência para a Quando a família. gente chegou no IFF, daí era um profissional que já tinha operado outros casos, muitos casos. Que tinha esse E ele conhecimento. tinha o conhecimento, então a abordagem já foi outra. Uhum. E também me passou uma tranquilidade. Então eu senti, Ótimo. pronto, agora ela tá no lugar certo, vai dar tudo certo e deu. Mas eu falo assim da medicação porque mesmo com a descompressão, a gente sentiu uma Sim. diferença muito gritante, assim, mas ela ainda não andava. Uhum. E daí a gente vai buscar na literatura, né? Acondroplásico não anda e você não acha. Uhum. Uhum. E eu comecei a ficar muito preocupada. Após o uso do medicamento, ela começou a andar com um mês após o uso. E isso é um ponto interessante também, porque, claro, quando a gente olha os estudos que a gente chama de estudos pivotais, né, da aprovação da vosoritida, a gente sabe que são muito focados em relação ao resultado dos ganhos de estatura, mas aí vem o que está acontecendo atualmente, que são os estudos de vida real, né? Então, quer dizer, a gente tem aquelas informações que são dos estudos clínicos, e aí, a partir do momento que a medicação, isso para qualquer medicação, né, que ela está acessível para a população e tem as pessoas utilizando, a gente acompanha também aqueles pacientes para entender, e na vida real, quais outras coisas que podem estar se apresentando como ganho, né? E isso é algo que está sendo realizado em países no mundo todo, né? Inclusive o Brasil também participa de estudo de vida real em relação ao uso da vosoritida na acondroplasia, porque vai trazer informações sobre essas outras coisas que eventualmente hoje a gente não tem uma visibilidade clara. Para nós que acompanhamos e tratamos pacientes com acondroplasia, então, por exemplo,
melhora de qualidade de vida, Do sono. a melhora do sono, a melhora da amplitude do braço, da amplitude da perna, que são coisas que a gente sabe que fazem parte da história natural. Você tem uma restrição e as crianças que estão utilizando, elas mostram uma melhora em relação a essas coisas. Muita. A questão da correção da desproporcionalidade dos membros, quando eu falo isso, as pessoas não pensam na prática o que é Uhum, isso. Eu falo que é uma questão de dignidade. A uhum, minha filha hoje ela consegue fazer a sua higiene íntima porque o braço dela cresceu. O úmero cresceu, ela consegue. Então você pega uma criança de 10 anos que não fez uso do medicamento, ela não consegue fazer higiene íntima. uhum, Você acha que uma criança de 10 anos tem que pedir para a professora uhum, ajuda? Então uhum. envolve muitas questões emocionais, né? Sim. E físicas. Então a gente fala, a gente já não tem a acessibilidade. A correção da desproporção dos membros ajuda a criança a nem precisar dessa Uhum, acessibilidade. Então você consegue proporcionar uma questão de dignidade, ela consegue fazer sua higiene íntima. Eu falo que tem muitas coisas que ninguém para pensar mesmo. Por exemplo, o sono. A minha filha não conseguia respirar. Ela tinha, em média, no último exame que ela tinha feito, deu 23 apneias. uhum. Ela não dormia e nós também não. Imagina, eu tenho duas filhas, né? Qualquer uma das duas, se fizer um barulhinho à noite, a gente já acorda, fica naquela alerta. Mas com a minha primeira filha era um pouco mais complicado, porque ela parava de respirar. Então, eu falo que o Vosoritida, ele trouxe a qualidade do sono dela e eu consegui respirar, sabe? Uhum, Porque também com as alterações dos ossos da face, teve uma melhora significativa. Também de otite silenciosa, ela tinha risco de perda auditiva por conta das otites de repetição, porque eles têm a cavidade mais estreita e acaba acumulando mais secreção. E é silenciosa, às vezes ela, a maioria das vezes ela não reclamava de dor no ouvido. Só que eu percebi que ela sempre falou muito, né? Desde cedo ela falava bem. E ela começou a falar num tom um pouquinho mais alto, a perguntar muito o que a gente falou. E eu falava, você não tá me ouvindo, filha? E daí a gente ia ver ela tava com otite. uhum. Então, assim, mesmo fazendo todo acompanhamento com o otorrino, mesmo fazendo com o pediatra, era com muita repetição. Após o uso da medicação, teve uma melhora nisso. E é interessante porque é essas informações que a gente espera que com esses estudos de vida real a gente consiga ter, assim, dado científico para poder demonstrar também todos esses outros pontos que a medicação traz de melhora, Sim. né? Mais um ponto também, o genovalgo, né? A maioria deles Uhum, tem a perninha arqueada, no caso da sim. minha filha, forma como se fosse um X, né? Ela tinha uma indicação de cirurgia, só que assim, a gente ficava naquela, vou colocar. Ela tinha acabado de começar a andar, né? Aí eu falei, vou levar ela para fazer uma cirurgia no joelho agora, que ela acabou de entrar na escola, porque para ela entrar na escolinha ela tinha que estar andando, Uhum, então eu falei, vamos esperar um pouquinho, o medicamento está alterando tá trazendo tantos benefícios, vamos aguardar um pouquinho. E essa espera foi ótima, porque eu ia submeter uma criança a fazer uma cirurgia bem delicada no joelho e não precisou. uhum, Os raios-x dela, antes da medicação e pós, parece que foi feita uma cirurgia mesmo, porque aham. tá havendo uma correção significativa e isso também ajuda na marcha, também isso pode justificar, porque ela tinha uma diferença de uma perna para outra. Até isso tá igualando. E a gente vem acompanhando, né? Então, a gente fala, além das alterações dos ossos da face, também tá tendo alteração também do fêmur, né? Do crescimento dos ossos, mas também deles crescerem de forma correta. Correto. A aceitação dela em relação à medicação, a aplicação, tem sido tranquila? No começo foi um pouquinho complicado, né? Todo dia uma injeção. E para a família também, né? Ai, eu era a mãe que não levava a tomar vacina. E daí, quando chegou a medicação que a gente tanto esperava, ela já sabia. A gente começou a conversar com ela e falar que ela era corajosa, que a gente estava ali do lado dela e que isso ia deixar ela forte. Uhum, Ela começou a tomar, quando ela começou a andar, ela entendeu que a medicação estava ajudando ela. E é impressionante, assim, ela teve uma resiliência, uma aceitação. uhum. Ela mesma fala para todo mundo que ela não chora, que ela é forte, que o remedinho dela tá deixando ela forte, que ela tá conseguindo fazer as coisas, Uhum. pular, brincar, dançar.
E eu acho que tudo isso que eu trouxe da questão da medicação pega um ponto que é vital para o desenvolvimento dela, né? Que é a saúde emocional dela e social. Hoje ela pode ir para a escola, ela pode pular, ela pode correr, ela pode brincar com crianças da mesma idade que ela. Porque quando ela não conseguia andar ainda, a gente chegava num restaurante, algum lugar que tinha espaço kids, ela ficava onde? Ela ficava onde ficam os bebês. Uhum, Porque ela uhum. não conseguia subir, escalar os brinquedos, ela não tinha tônus muscular. Ela queria andar, às vezes correr, ela não podia. Ela até me perguntou uma vez, mãe, eu não vou andar? Eu não sabia o que responder na hora. Então, eu trago hoje, assim, um relato que, tá bom, mas por que que é importante ela estar andando? Então, ela tá brincando, ela tá pulando. Então, assim, Tá foi tão... vivendo, Tá né? vivendo. É. Ela tá vivendo coisas que pareciam inalcançáveis, assim, porque era bem complicado para mim, saber que ela tá ali querendo fazer tudo que uma criança na idade de 3 anos quer fazer e ela não conseguia. Uhum. E hoje ela consegue. Consegue até demais. Tem hora que a gente tem que falar, nossa, tá, tá além do que a gente esperava, sabe? Pra idade, o desenvolvimento dela tá maravilhoso. Ah, isso é importante. Isso Sim, é bom. muito. E ela não teve nenhuma reação em relação ao uso da medicação, Não, nada, né? nada. Ótimo. Nunca falaram que tinha a questão também, pode cair um pouquinho a pressão à noite na hora da Pressão. aplicação. Nossa, nunca. Super tranquilo. Super tranquila. Que bom. Que bom. Isso é muito bom. E esse momento de vocês como família, pelo que eu entendi um pouco da sua história, Maria, assim, bom, a família se Sim. reestruturou, né? E até o que te movimentou a ir para terapia ocupacional foi a questão da filha. Sim. Na verdade, o que me motivou é que eu percebia que ela tinha uma dificuldade na autonomia e na independência dela, né? Ela tinha até autonomia, ela queria fazer as coisas, queria escolher, mas a independência ela sofria um pouco pela parte motora. Então, eu me apaixonei nessa profissão, porque é para proporcionar não só para minha filha, mas para todas as pessoas que precisam ter mais autonomia e independência nas ocupações, nas atividades de vida, né? E a pessoa com nanismo, além da terapia ocupacional, ela precisa da fisioterapia, ela Sim. precisa de todo o acompanhamento. E a gente sente falta de profissionais que conheçam também a condição. Uhum, uhum. Porque até na parte médica, né, que eu tava falando, a gente escuta tanta coisa, tantas informações que às vezes também não estão atualizadas. Se a gente for trazer, por exemplo, a questão do GH, tem profissionais que indicam, mas o GH é hormônio, então ele não vai corrigir, né, as alterações, ele vai causar ainda mais desproporção. Sim, Então, a questão da simetria, da questão que a medicação faz do vosoritida, o GH não faz. sim, sim. São outros princípios, né? Sim. A gente teve uma gravação também com o Dr. Guido Colares, né, que é endócrino pediatra. Inclusive, quem ainda não assistiu o episódio dele, vale a pena assistir o episódio anterior, que a gente falou tanto sobre a condroplasia também com a presença dele, a gente também abordou essa questão do GH. E o que eu acho que é interessante a gente entender, né? Na condroplasia não existe deficiência do hormônio. Então, o que o uso do hormônio vai fazer, na verdade? Vai acelerar o crescimento daquela criança para ela chegar na estatura alvo, na estatura final dela, mais rápido. Mas não vai fazer com que ela passe daquela estatura, né? Sim. O princípio da vosoritida é outro, ele age de outra forma, né? Ele não está agindo no hormônio de crescimento, ele está agindo numa via alternativa ao receptor do FGFR3, que é exatamente o que está alterado na Sim. condroplasia, né? De forma a poder, a palavra não é anular, mas é poder fazer com que o FGFR3, que vai estar mais ativo do que o que deveria, e ele vai estar controlando esse crescimento, Sim. mas que ele diminua a ação dele, diminua esse tanto de ativo que ele está, né? E aí possibilite que o crescimento do osso ele se aproxime mais do crescimento normal, né? Esse que é o grande foco. Totalmente diferente do que o que de fato o GH faz, né? E é muito importante trazer isso, porque a partir do momento que tem médicos falando uma informação dessa, fica mais difícil ainda a gente trazer as questões da medicina. Sim, sim.
Mais uma questão também que pega, a gente fala, né, que quão é importante esse medicamento ele ser incorporado no SUS, porque ele Sim, ainda não é. sim. Então a gente vê a luta das famílias, o sofrimento que é, né? As crianças passando por inúmeras cirurgias, a gente sabendo que se estivesse tomando o remédio ali, talvez já tivesse com uma melhora e não precisasse se submeter a tantas cirurgias, né? Aqui eu acho que é um ponto importante que você tocou, Mari, porque de fato a gente sabe que dentro dessa jornada das doenças raras, que a Uhum, gente tinha começado a falar no começo do episódio, mas existe um momento dessa jornada que é muito importante, principalmente dessas condições que têm opção terapêutica, uhum, né? Que é o acesso. Né? Hoje, a medicação ela ainda não é incorporada. E eu vou considerar que está sendo um episódio datado, porque uhum. eu vou ter esperança que Sim, quem está escutando esse episódio daqui a um ano, esse trecho já não tem sim, mais validade, né? Vamos ter essa vamos esperança. torcer. Mas eu acho que esse é um ponto que, assim, hoje o acesso ele é muito complexo porque ele não está dentro dentro desse rol de medicações, né, que o SUS cobre dentro de um sistema de farmácia de alto custo, Sim, né? Mas a gente está também num momento muito próximo em relação à consulta pública para possível incorporação do Vosoritida dentro desse rol, né? Dentro exatamente claro, com critérios específicos de acordo com o que se espera também, tanto pela bula da medicação como pelos estudos clínicos, né? sim, Mas a gente tem essa expectativa, essa esperança de que o Ministério da Saúde incorpore o Vosoritida dentro do SUS. Tá? sim, E aí a gente vai ter essa etapa extremamente importante, que é a consulta pública, que, como o próprio nome diz, é um momento no qual a sociedade civil pode participar ativamente com as suas ponderações, seus apontamentos, né? E com os seus relatos. Então, o relato de uma família que vive a jornada da condroplasia, ele é muito rico para esse momento, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, ele traz um embasamento que pode não ser um embasamento científico, sim, né? sim, Na estrutura de uma estrutura científica tradicional, mas que tem o seu peso extremamente fundamentado para o que a gente entende como sociedade, que é o nosso processo de participação da sociedade civil, sim. né? Eu falo, eu acredito muito nos princípios do SUS, na integralidade, na universalidade, mas principalmente na equidade. Uhum, Então, ter o Vosoritida incorporado no SUS é você permitir o acesso para as crianças que talvez nunca tivessem por uma questão financeira. uhum, Então, uhum, todas as crianças vão poder ter acesso a esse medicamento. uhum. Então, isso pega muito para mim, pro meu coração de mãe. Eu não vou nem romantizar a luta que a nossa comunidade do nanismo enfrenta. Sim, Eu falo que são dores e diversidades profundas demais para a gente conseguir, numa conversa, explicar. Né? Só a gente sabe o quanto é difícil, como a gente tem que se preocupar com cada detalhe da vida dessa criança. Mas o que eu costumo falar, assim, com todo o meu coração, até trazendo, né, a questão da nossa luta contra o capacitismo, o preconceito, a falta de visibilidade que a gente tem, ainda é vista como humor. Eu falo que eu só tenho uma pergunta, assim, quando as pessoas falam, ah, mas esse medicamento, ele é importante? Aí eu falo assim, e não é pelos, não são só centímetros, uhum, porque se você me perguntar, quanto que ela cresceu, eu falo, mas eu falo, isso é tão um detalhe. Para mim, o mais importante é tudo que ele trouxe, né? Tem algo mais importante hoje, para qualquer pessoa que está me ouvindo aqui, do que você conseguir respirar, do uhum. que você conseguir se movimentar e de você ter uma vida sem dor? Sabe, esse é o único ponto que eu trago, assim, tem algo mais importante hoje para você do que isso? A E daí, qualidade de a vida, né? qualidade de vida. Hoje minha filha consegue dormir,
sabe? Esse remédio permite que ela consiga respirar. Então eu falo, eu acho que quando é com a gente é difícil, mas quando é com o filho, parece que pega num ponto assim mais profundo. Então, eu falo que eu era a mãe que cortava as etiquetinhas da roupinha para não incomodar. Imagina eu saber que ela tem um incômodo de respiração, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, eu acho que são pontos que, quando a gente fala da medicação, as pessoas às vezes acabam achando que, é só por estética. Jamais, nunca vai ser só por estética. A qualidade de vida, dela conseguir fazer as atividades dela, ela conseguir ir para a escola, ela conseguir. Hoje ela consegue abrir a maçaneta da porta, Uhum. ela consegue acender e apagar a luz. Então, tudo para ela, todas as questões que a gente falava que antes eram limitações, hoje para ela é uma superação, São sabe? pequenas São vitórias, vitórias. né? Eu falo para ela, eu falo, ai filha, parabéns, você conseguiu. E a gente sabe que não é por uma questão que ela cresceu ali, é porque ela conseguiu esticar o braço, porque até isso também ela não conseguia fazer antes, né? Então ele ficava bem retraído. O úmero cresceu também, então ela consegue ter um alcance. Então são esses detalhes que fazem ela ter, como os médicos disseram, vida normal. Hoje sim, eu posso falar que ela tá tendo uma vida normal. O que é ter uma vida normal? Ela conseguir viver. Sim. Então, hoje eu consigo falar que ela está tendo isso. E é o que eu espero para todas as crianças dentro da nossa comunidade. Perfeito. E exatamente isso, né? Dentro das crianças da comunidade, a gente estava antes do episódio conversando um pouco sobre, eu acho que é aquele movimento de você jogar uma pedrinha no lago e fazer Sim, aquele movimento contínuo de ondas, né? sim, Porque a partir do momento que uma pessoa se apropria daquele conhecimento, ela também gera muito benefício para quem está ao redor e para quem eventualmente está vindo depois nessa mesma jornada, né? sim. E você estava compartilhando um pouquinho de situações nesse sentido. Você quer falar um pouquinho para ela? Sim, sim, pode ser. A gente está falando da questão das associações também, né? Isso. O Somos Todos Gigantes, a ANABRA, o Nanismo Brasil, o Instituto Nacional de Nanismo. Então, a gente sempre está ali levando bastante informação. Eu participo de todas, eu falo que Uhum. elas me abraçaram, todas me abraçaram muito bem. E o quanto é importante essa rede de apoio também, né, das mães. Do caso da ligação, né, que a gente estava falando da mãe ter ligado. Sim. E, assim, é o que eu estava falando para você, eu recebi uma ligação 5 horas da manhã, mas não era no número normal, era pelo WhatsApp, Uhum. do Espírito Santo. Então, eu falei, nossa, que número é esse? E daí eu retornei, era uma mãe que estava precisando da cirurgia, a filha, ela falou que que ela estava nervosa, não conseguia dormir, me pediu desculpa pelo horário, eu falei, não, Uhum. imagina, já passei por isso. Uhum. E realmente ela foi e era cirúrgico. E ela Uhum. entrou na sexta-feira e a criança foi operada na segunda-feira. Olha. Então, e daí é o que eu falava, né? Quando a gente teve a notícia, eu falava, por que comigo? Eu tive questão até de virar para Deus e falar, por que comigo? E hoje eu pergunto, por que não comigo? Uhum. Então a gente mudou. Ela fala que vaidade da minha parte achar que por que que teria que acontecer, mas eu acho que tem que acontecer mesmo. Essas coisas acontecem. É o que eu falei, o inesperado pode acontecer com qualquer pessoa, Uhum. né? Uhum. E a gente saber o que fazer com essa situação. Ela veio para mim, então eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que está no meu alcance, e que esse alcance também chegue às pessoas que também estão precisando, Sim, né? Que a gente sim. possa usar isso para ajudar mais famílias, que a gente consiga trazer mais políticas públicas, Uhum. trazer mais informações, trazer mais profissionais com conhecimento também para atender Sim. as novas crianças, porque eu acho que a gente, muitas vezes eu quero, até falo na terapia ocupacional, eu quero atender da forma que eu gostaria de ter sido atendida. Sim. Eu Uhum. quero ter um acolhimento eu vou dar um acolhimento da forma que eu gostaria de ser acolhida. E eu acho que é sobre isso, né? O nosso Sim, propósito de exato. escolher uma área, ou a área nos Uma área da. escolher, Exato. trabalhar com o que não tem preço pra gente, mas tem valor, Sim, né? Devolver perfeito. a autonomia, devolver a independência da pessoa, ela poder viver, eu acho que isso é o que vale. Perfeito, sem dúvida. O que que você tem de expectativa com o futuro? Olha, a minha expectativa é por um mundo com mais empatia, com mais respeito. Uhum.
a gente ter que falar que nenhuma pessoa vai ser igual a outra, né? Mas que a gente respeite as diferenças. A gente não sabe o que a outra pessoa está enfrentando, né? O desafio que a outra pessoa está enfrentando. Então, eu gostaria de pedir isso, mais empatia, mais respeito. É um pouco difícil para mim como mãe, quando a gente está andando num lugar público e começa as pessoas a apontar o celular para filmar uma criança de 5 anos. Assim, dentro das minhas crenças, para mim ainda é muito difícil. Eu falo, isso não justifica. Uhum. Na verdade, eu não consigo ter reação, porque a gente fala, o que que a gente faz numa hora dessa? Porque eu sempre Uhum. achei que falaria, não, é questão de processo, é ok, mas como mãe, o que Uhum. que eu tenho para falar numa situação dessa? Uhum. É bem delicado e acontece. Acontece das pessoas chegarem perto dela e fazer perguntas bem difíceis. Então, assim, ela faz terapia, ela tem todo acompanhamento, ela é muito amada. Então, isso ajuda muito, porque ela já sabe da condição dela. Quando as pessoas perguntam, ela já se apresenta, ela explica que ela tem nanismo, que o nanismo é uma deficiência, Uhum. que ela é pequenininha por conta disso, tá tudo bem. Ela sempre Uhum. termina falando, e tá tudo E tá bem. tudo bem. Já se apropriou desse Sim, conhecimento sobre ela, né? sim. E eu acho que ela tem essa maturidade para falar da condição dela. Na escola, ela explica para quem não sabe, ela conta que ela toma uma injeção que deixa ela forte Aham. e que ela vai ser mais pequenininha que o amiguinho, mas que ela vai fazer tudo que ele faz também, que isso Isso. não impede ela de fazer. É isso. É isso. É. E é incrível, né? Porque realmente eu acho que como sociedade a gente ainda tem muito a evoluir, né? Mas eu acho que um pouco do nosso objetivo de estar aqui conversando Uhum, da iniciativa do podcast como um todo e iniciativas semelhantes que eu sei que acontecem, né? É a gente poder conscientizar, né? E claro, a gente está aqui conscientizando profissionais da saúde, mas a gente também está conscientizando as pessoas que estão assistindo, que estão nos escutando sobre uma condição que, assim, é uma condição rara pela definição, mas não é tão rara, uhum. né? Quer dizer, todo mundo já ouviu falar, pode não saber que o nome é acondroplasia, Sim, mas todo mundo já ouviu falar sobre alguém acondroplásico, sem dúvida nenhuma. sim. Todo mundo sabe o que é um nanismo, né? E é poder criar essa consciência de que a gente está falando de histórias de vida, histórias reais, histórias de luta, né? E de pessoas que vão ocupar, como sempre ocuparam, porque a condroplasia existe desde sempre na história da humanidade, né? E sempre ocuparam espaços diversos dentro das diversas sociedades que já existiram ao longo da história da humanidade, né? Em posições distintas e que a condroplasia, claro, ela exige toda essa luta, mas ela é um pouco o que você falou no começo. A gente sabe que ela não é um impeditivo para que aquela pessoa possa ocupar espaços importantes dentro da sociedade, possa ser quem ela quiser ser, né? E acho que isso é muito importante. A gente tem amizade com muitas pessoas com nanismo adultas, né? Então, assim, médico, advogado, e a gente sempre conversa muito. Uma das coisas que eu fico pensando, assim, para minha filha é que eu vou falar para ela que ela pode ser o que ela quiser, Uhum, né? Porque eu escutei os adultos falando isso, que a referência que a mãe tem na vida dessas crianças é muito importante. uhum, Mas eu também entendo que antigamente as mães também tinham receio, porque é muito difícil uhum, na sociedade. Já teve caso de entrevista de emprego da pessoa falar que a empresa não tem como contratar, né? Se a gente for falar de acessibilidade. Mas a pessoa está apta a trabalhar, a pessoa está pronta. uhum, Você que não está pronto, então, para uhum. preparar o espaço, Sim, né? Então, é esse olhar que a gente precisa trazer. sim. A gente é capacitista de achar que a pessoa com nanismo não vai trabalhar, Uhum, né? É uma deficiência, mas ela está ali, ela uhum, está preparada. sim. Então, é muito capacitismo da nossa parte, porque a gente acha, mas você vai contratar uma pessoa com deficiência, vai ter que ficar adaptando o lugar. Então, a gente vê isso também com os adultos, né? Com a criança, eu falo na questão da escola, mas a escola que eu coloquei minha filha
nossa, foi impecável nesse ponto. A gente tem palestras, inclusive a gente fez palestras na escola para explicar, fez um panfletinho explicando o que era acondroplasia, Eles abraçaram, abraçaram. né? Ela tem o banquinho, então ela escova o dente sozinha. Uhum. A cadeira dela é adaptada também, é da mesma altura dos amigos, mas tem um degrauzinho para ela não ficar com a perninha balançando. E Uhum. ela faz tudo como com os outros amigos. Então, na cabeça dela, ela ainda eu acho que ela não tem ainda uma consciência da falta de acessibilidade com o resto do mundo, porque nos ambientes que ela frequenta, Ela, ela tem essa ela tem. acessibilidade. Mas, por exemplo, ela foi num hotel e num evento do nanismo, fizeram uma elevação, então ela conseguia pegar a comida no buffet. E ela ficou encantada com isso. Uhum. Porque na maioria das vezes ela não Não alcança. tem que ter o apoio de alguém Então, eu para acredito poder. que com o tempo ela vai tendo mais conhecimento do que está acontecendo. Mas como ela também está tomando a medicação, acaba Sim. que ela não É, está. Eu acredito que não- com o tempo ela não vai sentir falta mesmo. E esse é um outro ponto, né? A gente entender que ela vai ser uma das primeiras de uma geração que vai Sim, ter crescido, né? sim, Com o uso de uma terapia que exatamente tem como objetivo reduzir essa questão da diferença da estatura, né? Um dos sim. objetivos, né? Sim, até porque se a gente for falar em questões financeiras, né? Vou falar assim, você vai ficar adaptando todo o local, Uhum, por causa de uma doença rara, uhum, a questão de acessibilidade. uhum, A gente sabe que hoje ainda não é possível isso, uhum, né? Cadeirante. Então, tem outras deficiências que não têm adaptação, né? uhum. Hoje a gente tem a tecnologia assistiva que acaba ajudando também, Sim, mas ainda é um ponto que é difícil. sim, sim, tem. E assim, Mariana, dentro desse seu relato, quando a gente pensa todos esses pontos que a gente estava conversando sobre a jornada e tudo mais, é claro que a gente sabe dos desafios, né? E acho que tem uma coisa que vale a pena a gente ter de visibilidade, que quando a gente tem uma opção tratável, tá? Uhum. E claro, aqui a gente, no caso da condroplasia, está falando de uma medicação, mas vale a pena a gente também lembrar que tratamento não é só medicamento, Sim, né? Tratamento também vai envolver terapia também, e não só para condroplasia, sim. né? Então a gente tem condições que eventualmente não vão ter um tratamento medicamentoso, mas você vai ter um tratamento com fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, e que a gente tem a possibilidade de dar esse suporte adequado para aqueles pacientes, ah, eles também têm uma expectativa de melhorar a qualidade de vida, melhorar a independência dessas pessoas, que vão ser pessoas mais produtivas, que vão ser pessoas mais adaptadas também, enquanto a sociedade não consegue se Sim, adaptar sim. completamente, mas também aproximar a adaptação dessas pessoas para a sociedade, né? E que aí isso também acaba sendo muito benéfico, pensando nos desafios mesmo que essas pessoas enfrentam como sociedade, mas pensando muito também em quanto que a sociedade pode acabar economizando com os custos que uma pessoa não tratada, né? Sim, Que uma pessoa que eventualmente vai ter as complicações daquela condição. Então é que a gente pode voltar para a questão da condroplasia, sim. mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma apneia importante, que eventualmente não vai ter um tratamento adequado, ela vai ter uma série de complicações por conta daquela apneia, que vai ser relacionado à questão de qualidade de vida, de questão de aprendizado, porque a apneia influencia no aprendizado, em relação às complicações que a apneia pode acabar levando, inclusive associadas ao risco da própria vida, né? Uhum. E que acabam trazendo um impacto para a sociedade como um todo, É, o né? impacto econômico, né? Impacto econômico. Porque gera muitos custos, além de todo o acompanhamento médico, que assim, eu posso fazer uma comparação, porque em casa a gente tem três filhas, né? Tem a minha Uhum. enteada, a minha segunda filha que tem a minha primeira filha que tem a condroplasia, e a segunda que também não tem, que é típica. Então é totalmente diferente pegar a minha mais velha e a mais novinha e pegar do meio. Uhum. Todo acompanhamento, todo custo, todo gasto que tem. Então, se a gente for falar numa questão de cirurgias, quantas cirurgias? Ela fez três, depois do medicamento não fez mais. Uhum. Mas eu sei que toda
o nosso acompanhamento que a gente tinha alguma cirurgia que ela precisava fazer, Uhum. né? Uhum. Agora a gente pega uma criança que não está usando medicamento, o tanto de acompanhamento que precisa de profissionais. E assim, a redução que a gente teve de profissionais também. Uhum. Porque ela vai melhorando e a gente não vê a necessidade. Então, acaba de não ter mais otite, não precisa passar no otorrino. Não tá com a perna ficando, né, com o genovalgo, ela não precisa de ortopedista com tanta frequência. Claro, precisa de um acompanhamento uma vez por ano, talvez. Mas diminui muito esse acompanhamento, né? Então, assim, ter o remédio incorporado no SUS, eu falo que é um avanço. É um avanço significativo na promoção da saúde, na justiça social e na cidadania plena. Uhum. A gente vai ter as pessoas tendo acesso à vida, ao cotidiano, né? Então, assim, eu falo que o que eu peço é empatia e respeito como mãe, Uhum. né? Mas aí eu falo como mãe, mas como mãe eu também peço políticas públicas, eu Uhum. peço... E a medicação, o que é importante também de trazer é que não é o fato da gente ter um medicamento de alto custo, que isso não... que vai faltar outro medicamento. Não é assim que funciona. Não é isso que vai impactar o sistema. Isso é um ponto importante, até por isso que essa questão da incorporação no SUS, o que ele traz que é importante? A previsibilidade. A previsibilidade de gasto, a previsibilidade de quanto que o governo vai ter que gastar de compra de medicação, né? Isso possibilita, assim, uma gama de coisas, inclusive de negociação em relação à compra da medicação, né? Que hoje, na verdade, isso não acontece. Então, a incorporação, ela na verdade, ela está buscando, um dos objetivos, é claro, acessibilidade, mas trazer também esses mecanismos, essas ferramentas que vão possibilitar essa previsão orçamentária, inclusive, né? Então, tem toda uma importância em cima disso também. Trazendo também que não é tão simples para conseguir a medicação. Ela está incorporada no SUS, né? Sim. Tem todo um acompanhamento, são inúmeros exames. A gente tem que juntar todo um processo. Claro, tem a defensoria pública, né, para as famílias mais carentes. Mas essas famílias carentes, elas têm os exames que precisa. Uhum. Elas sabem onde procurar. Ela vai ter acesso. Então, a gente está falando de um país onde pessoas ainda passam fome. Como que eu vou chegar e falar, ah, não, mas é tranquilo para conseguir o medicamento? Não é tranquilo. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso para realmente todos terem acesso. E quando estiver incorporado no SUS, é muito mais fácil, Sim. né? Com o laudo, você já consegue pegar aí a medicação e a gente consegue promover a saúde, a qualidade de vida. E essas crianças não vão ter tanta comorbidades. Perfeito. Vai agir nas correções. Perfeito. E nos melhores do mundo é isso que a gente espera, né? É esse o objetivo. Esse é o objetivo. Marina, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conversando com a gente sobre a condroplasia, sobre a sua história, né? Assim, eu costumo falar que eu aprendo muito com as famílias, eu aprendi muito com você também, né? Porque, de fato, as histórias de vida real que elas vão lapidando aquele conhecimento técnico que a gente, como profissional da saúde, acaba tendo. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu queria que você ficasse à vontade para falar alguma coisa que você acha que seria importante para o público que está em casa nos assistindo, nos escutando. E também, se as pessoas quiserem, enfim, te acompanhar em algum lugar, se você tem alguma rede social que de repente as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, enfim, fica à vontade. Gostaria de agradecer a participação. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Foi ótima. As minhas redes sociais são trancadas. Muitas pessoas falam, abre, mostra o dia a dia. Sim. Porque a Bia realmente ela é encantadora, né? Porque é minha Uhum. filha, mas eu acho interessante, mas eu ainda não consigo, Claro. né? Nas redes sociais. Até porque a gente acaba acompanhando, às vezes, alguns comentários na internet e eu fico com uma... Sim. Eu penso como mãe, eu não consigo ainda. Sim, perfeito. Mas qualquer pessoa que venha adicionar por conhecimento, ou querer acompanhar a Bia, falar que viu o podcast, eu vou aceitar aí, porque eu sei que vem pro bem, pode ficar. Uhum. E o que eu tenho para pedir é mais amor, empatia e respeito. Acho que é isso que a humanidade hoje precisa, e principalmente amor. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal que está nos escutando, nos assistindo, agradecemos muito a presença de todos vocês. Lembrem-se de seguir o GeneCast nas redes sociais em @genicast.podcast.
Quero agradecer imensamente a Biomarin pelo apoio, pela oportunidade desses episódios relativos à acondroplasia. Lembrando que esse é o último episódio de uma série sobre a acondroplasia que vocês podem já encontrar disponível no YouTube e no Spotify. E foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento à mesa e também espero vê-los nos próximos episódios do GeneCast. Até mais!